Tudo o que você precisa saber para encontrar um homem que queira relacionamento sério com você. Olá, minha deusa maravilhosa, seja muito bem-vinda ao meu canal, muito prazer. Se você não me conhece ainda, caiu de paraquedas por aqui, eu sou Gabriele Perobelli, mentora de relacionamentos e energia feminina, e nessa Masterclass a gente vai falar exatamente sobre este tema, deusa. Você, por acaso, tem tido dificuldade de encontrar homens legais, homens de valor, homens que sejam parceiros, que queiram coisas além de uma aventura, além de sexo casual? Você até tenta, até faz sua parte, vai, sai para os lugares, entra no aplicativo, conhece alguns homens ali, mas o negócio não anda. Você percebe que a maior parte dos caras não quer nada sério, ou aquele único que você encontra de repente que mexe um pouco mais com você aí não quer nada sério com você? Então, meu amor, essa Masterclass é perfeita para você. Fica comigo até o final que a gente vai destrinchar tudo o que você precisa saber para encontrar esse homem aí, tá bom? Esse cara legal, esse homem de valor, que realmente esteja disposto e disponível para um comprometimento. Deusa, eu parei aqui para refletir um pouco sobre a minha trajetória, né? E como que aconteceram as coisas nos meus relacionamentos amorosos. E eu percebi uma coisa muito incrível. Toda vez que eu procurei relacionamento, que eu busquei, que eu tava, decidida, agora eu quero, agora eu vou fazer o que tiver que ser feito pro negócio acontecer, as coisas não aconteciam de fato, os caras não queriam nada sério, não me levavam a sério, ou então logo apareciam namorando outras mulheres, me trocavam, estavam nem aí. E nos momentos onde eu estava mais desapegada, esses foram subsequentes, Depois que eu comecei a desapegar um pouco dessa obsessão, dessa busca, por relacionamento, as coisas começaram a acontecer mais pra mim. Os relacionamentos, esses homens, eles começaram a se fazer presentes na minha vida, se fazer presentes nas minhas vistas. Isso significa que você não pode querer um relacionamento? Não, você pode. No meu âmago, eu sempre quis um relacionamento, eu continuei querendo um relacionamento. A diferença está entre querer e procurar e buscar e fazer com que essa busca ela seja muito difícil, muito chata, muito dolorosa, entende? Deus, sabe qual foi a postura interna que eu modifiquei na minha vida para de fato começar a encontrar esses homens? Eu troquei a busca do relacionamento pela busca da diversão. Isso fez total diferença na minha vida e eu vou te ajudar a aplicar de forma prática isso na sua vida também. E aí, a gente precisa entender algumas coisas antes, tá? Pensa que existe uma lição de casa que a gente precisa fazer primeiro para que nós estejamos prontas e disponíveis também para encontrar esse cara legal, esse homem de valor aí que quer relacionamento sério. A primeira coisa que você precisa entender é qual é a tua motivação. Por que você quer um relacionamento? Durante muito tempo da minha vida, eu busquei um relacionamento para fugir da vida que eu estava vivendo. É como se a minha vida ela não tivesse muita cor, não era uma vida insuportável, eu tinha as minhas coisas, eu tinha algumas amizades, eu tinha um trabalho, mas ela era uma vida meio preto e branco, sabe? Com alguns nuances de cor, assim, e eu ansiava desesperadamente por um amor, por um relacionamento, por uma paixão que pintasse o meu quadro das cores mais diversas e radiantes possíveis, porque eu acreditava que aquilo sim ia ser a felicidade real. Então era uma busca por uma completude, por uma falta de cor, de brilho, de algo que eu não estava conseguindo me preencher, não estava conseguindo me fazer sentir sozinha. Se a tua motivação for parecida com a minha, dificilmente você vai conseguir encontrar esse cara. E se você encontrar, é bem capaz de você afugentar ele, como eu fiz várias vezes nos meus relacionamentos passados também. Então a questão é, óbvio
que relacionamento, ele traz uma pitada a mais para nossa vida, porque senão a gente não ia querer se relacionar, né? Deus é perfeito. Ele faz as coisas, ele conjecturou o ser humano, o homem e a mulher ali justamente para que juntos eles sentissem uma coisa a mais ali, uma coisa gostosa que fizessem eles serem um casal e procriarem para continuar a espécie, né? Deus é maravilhoso. Só que é importante que esse a mais que o relacionamento traga seja apenas um a mais e que todo o processo de chegar até esse relacionamento seja tão colorido quanto estar em um relacionamento de fato. É claro que as cores vão ser diferentes, mas precisa ter cor, precisa ter brilho, porque aí a sua motivação vai ser ainda mais colorida e de uma forma diferente. Eu não digo nem ainda mais, tá bom? Mas diferente, porque quando eu tava solteira, a época que eu conheci o meu marido, Deus, eu tava muito bem solteira, eu tava muito feliz, eu tava solta, eu tava vivendo experiências, eu tava me jogando em um monte de oportunidades que estavam aparecendo na minha vida, eu tava criando uma trajetória diferente na minha vida profissional que me permitia me envolver com mais pessoas, eu estava conhecendo pessoas, eu estava conhecendo homens, né, diferentes, não com o intuito de, meu Deus, preciso encontrar um namorado no meio desses caras aqui, mas com o intuito de, nossa, que gostosa essa fase que eu tô vivendo, que delícia é conversar com um cara diferente, trocar uma ideia, ver quais são os valores, os pensamentos dele a respeito daquilo. E aí depois eu saía com uma outra turma, tinham outros caras ali com outras ideias, outros perfis, então eu ia somando todas essas experiências e tudo isso, né, essa somatória das diferenças, das conversas, tudo isso ia me enriquecendo como mulher, me enriquecendo como pessoa. E eu tava adorando essa fase de vida. Então, a minha motivação para querer um relacionamento naquela época era justamente a de continuar me enriquecendo como ser humano, me enriquecer como mulher. Esse cara que ia estar do meu lado, ele tinha que ser tão bom ao ponto de superar o enriquecimento que eu estava tendo ao ser livre e conhecer várias pessoas. Quando eu digo conhecer várias pessoas, não são só homens, tá? Homens também, mas mulheres, né? Experiências, lugares. A solteirice proporciona muito disso. Então, você consegue perceber essa motivação de diversão, de enriquecimento se formando aqui? Isso muda tudo e é muito importante que essa motivação esteja pré-setada dentro de você. E aí a gente tem que pensar também em qual a importância de ter um relacionamento na sua vida. Porque se você quer um relacionamento, esse relacionamento tem que ser uma prioridade. Parece um pouco contraditório, né? Mas Gabi, você me fala que não tem que buscar, aí depois você fala que tem que ser uma prioridade. Mas ser prioridade não significa que a gente vai ficar, meu Deus, preciso procurar homem, vou atrás, vou ficar de olho, obsessiva, né? Entrando aqui para ver se o cara tá online. Não precisa ser assim. A gente tem prioridades na nossa vida que a gente não precisa estar de olho ali o tempo inteiro. Dá um exemplo para você. Uma das minhas prioridades principais, uma não, né? A principal de todas, as outras todas vêm na sequência. Mas a prioridade principal é redundante, mas a prioridade da minha vida é Deus. É o meu relacionamento com Ele. Ponto. Isso significa que eu tô 100% do meu dia pensando nele? Não, eu tenho outras coisas para fazer, eu tenho outros processos, mas Ele é o que me norteia. Então todas as decisões que eu tomo na minha vida, pequenas, médias, grandes, Ele vem em primeiro lugar. Se Deus é a prioridade na minha vida, se a minha espiritualidade, se a minha conexão com o todo é a coisa mais importante da minha vida, essa escolha que eu estou fazendo, essa decisão que eu estou tomando, ela me aproxima dele ou me afasta dele? E aí eu vou guiando a minha vida. Mas eu não fico obsessiva pensando nele 100% do tempo. Essas escolhas vão me tornando mais próxima dele ou mais distante. É a mesma coisa com relacionamento amoroso. Por mais que eu não estivesse buscando, né, procurando um relacionamento, eu estava buscando me enriquecer como pessoa, certo? E eu ainda queria ter um relacionamento.
Então, eu fui fazendo escolhas ao longo da minha vida, ao longo dessa minha fase de solteirice, que me possibilitavam ficar cada vez mais perto do meu objetivo. Quanto mais pessoas eu conhecia, quanto mais homens eu conversava, quanto mais lugares eu saía, quanto mais eu me abria, mais possibilidades eu estava colocando na minha vida de esse relacionamento acontecer. Não como um passe de mágico, como sorte, porque eu estava me movimentando, mas eu só pude fazer tudo isso porque a minha intenção, a minha prioridade estava muito clara. Quero ter um relacionamento, isso é importante para mim, então eu vou continuar fazendo escolhas que me movam para esse lugar. Faz sentido para você? Eu quero que você analise se na sua vida, se no teu contexto atual, você também está com essa motivação e com essa prioridade na sua vida hoje. Porque muitas vezes a gente fala que tá, mas não tá. Quais são as escolhas que você está fazendo? Quais são os caminhos que você está tomando? Tuas escolhas te aproximam ou te distanciam da maior prioridade da sua vida hoje? Talvez relacionamento não seja a maior prioridade, né? Talvez Deus, assim como é para mim, seja a maior prioridade da tua vida, mas vem logo na sequência. A gente pode ter uma hierarquia, não precisa ser tudo ou nada, né? Mas a gente tem que colocar as coisas em ordem de importância sim, e tá tudo certo com isso, tá bom? Depois, minha deusa, você vai precisar entender do fundo do seu coração quem é esse homem. Quem é esse homem de valor? Quem é esse parceiro que você busca? E a gente precisa ir um pouco além da superficialidade. Eu quero que você faça um exercício agora, pode ser? Pega um caderno aí na sua frente, uma folha, né, uma caneta e separa essa folha em 4 colunas. É muito importante que você faça esse exercício em algum momento. Se puder fazer comigo agora, melhor. Se não, depois você faz, mas não esquece, tá bom? Anota aí para você conseguir fazer. Então você vai separar essa folha em 4 colunas. Na primeira, você vai colocar o que necessariamente esse homem tem que ter. Deus, isso aqui é inegociável, tá bom? Ele precisa ter, senão não vai dar certo. E é muito importante que você faça esse exercício com calma, para você não colocar coisas supérfluas nessa coluna, por exemplo, e deixar de colocar coisas importantes nas outras. Aqui só pode estar aquilo que de jeito nenhum dá para negociar. Se você é uma mulher que quer ser mãe, que quer ter filhos, você precisa de um cara que inegociavelmente também queira ter filhos em algum momento da vida. Pode não ser justamente agora, mas queira construir família. Então isso tem que estar aqui. Se você é uma pessoa que tem como Deus, espiritualidade, a base suprema da sua vida, é importante que você se relacione com uma pessoa que minimamente tem uma abertura. Quando eu fui fazer essa lista na minha vida, eu tinha acabado de sair de um relacionamento com uma pessoa que não era nada espiritualizada, não era descrente de Deus, mas assim, era uma coisa muito indiferente. E isso era muito difícil para mim lidar. Porque eu gosto de falar sobre isso, é a minha maior verdade, né? Os meus assuntos mais profundos, a minha alma, ela alcança nesses lugares onde eu posso falar sobre espiritualidade e Deus. Não é religião especificamente, tá? Mas é sobre essas questões da alma. E eu não podia ter essas conversas com esse cara. Então, se eu não posso ter as conversas mais importantes da minha vida com o homem que eu escolhi, que deveria ser o parceiro importante da minha vida, esse relacionamento não faz sentido pra mim. Então, na minha coluna, eu coloquei que esse cara, ele precisava ou ser espiritualista como eu, ou ter uma grande abertura para entender mais sobre isso. Ele não precisava nem conhecer, mas precisava ter essa abertura. E quando eu conheci meu marido, ele não tinha essa super proximidade, mas ele tinha muita abertura. Os pais dele eram espíritas, ele gostava muito de aprender, ele gostava muito de saber. Eu falava das coisas, ele queria saber mais, comprava livros, começou a estudar junto comigo. Eu falei, então beleza, então estamos alinhados, percebe? Esse é um ponto negociável para mim, talvez para você não faça tanta diferença. Então, aqui é um processo de autoconhecimento sobre você realmente identificar o que é inegociável para você. Pode ser diferente para você do que é para mim. Então, coloca nessa coluna. E as outras 3 colunas, você vai colocar. Na segunda, o que ele não pode ter de jeito nenhum. No meu caso, eu buscava um homem que estivesse bem resolvido financeiramente. Mas, bem resolvido financeiramente não significa que ele precisava estar
sendo diretor de uma empresa e ganhando milhões de reais ou sendo dono do próprio negócio. Não é tanto isso, tá? Mas é muito mais um sentido de o cara estar se movimentando na vida, né? Ele tá estudando, ele tá trabalhando, ele tá conquistando, ele ter esta ambição de querer ter uma carreira, ter um plano de vida, crescer, se desenvolver, ganhar grana. Ganhar grana não significa ser rico, mas ter uma vida boa, né, com condições, com conforto. Justamente porque eu tenho isso dentro de mim. Então, uma coisa que esse homem não poderia ter é estagnação. Aquele cara que está há 10 anos no mesmo trabalho, tem 30 anos, mora com uma mãe, e não é porque a mãe... Porque, claro, que tem alguns casos, né, que às vezes a mãe precisa de uma ajuda, é doente, enfim. Não, é aquele cara que realmente está acomodado na vida, não lê, não estuda, não quer crescer. Ah, não, pra mim ali já faça um corte ali, tá bom? Não dá, não consigo me relacionar com um cara assim. Então você coloca na sua coluna aí o que não pode ter de jeito nenhum, que você não está disposta a negociar. E aí nas próximas 2 colunas você vai colocar na terceira o que é legal se ele tiver, que seria um bônus, né? Então, eu gosto muito de homens altos, isso pra mim era um bônus. Eu gosto muito de homens festeiros, né, que gostam de sair, que gostam de socializar. Isso pra mim era um bônus também. O meu marido, ele é alto, mas ele não é tão festeiro assim. Mas ele tem ali uma flexibilidade, então a gente consegue se adaptar nesse sentido, percebe? Mas eu jamais cortaria um cara da minha lista se ele fosse incrível, se ele tivesse todas as questões das primeiras colunas, principalmente, apenas porque ele não é alto. É claro que a atração física é importante, mas uma característica física não define atração sexual, atração física. É um conjunto de características, tá? E aí na quarta coluna você vai colocar aquilo que não é aquelas coisas pra você, mas você tolera, né? Dá pra conhecer melhor, dá pra se envolver mais aí. Trazendo pro meu caso, de novo, eu tô dando meu exemplo aqui pra ficar fácil pra você compreender e ter ilustrações pra você colocar na sua pele também, tá, deusa? Mas pra mim uma coisa super importante é que o homem faça atividade física, tem algum tipo de atividade física, algum hobby, né, que mexa com o corpo e com a energia masculina dele. Mas eu não vou colocar isso como pré-requisito, né? Então, é uma coisa que se ele não tiver, se ele não fizer, ok, vamos ver o conjunto dos outros fatores, né? Porque aí pode ser que valha muito a pena sim. Beleza? O que é importante você colocar nessas 4 colunas é uma forma que não seja muito rígida, mas nem muito flexível. Ela não pode ser dura, né? Coloca ali cada característica, salário específico do que quanto o cara tem que ganhar, características físicas, mas também não pode ser aberto demais. Ah, tolere qualquer coisa. Ah, qualquer coisa que vier é lucro. Não, Deus, pelo amor de Deus. A gente precisa ter essa forma malemolente, digamos assim. E aí é claro que agora, nesta altura da nossa Masterclass, você está se perguntando se realmente esses homens existem, né? Você colocou ali essas características, aí você está olhando e se perguntando, meu Deus, Gabi, mas será? Será que eles existem? E se eles existem, onde eles estão? Onde que eu encontro esses homens, né? Meu amor, é claro que eles existem, assim como você existe, como outras mulheres incríveis e maravilhosas existem também. A questão é que eles não estão reunidos em um único lugar. Seria muito maravilhoso se existisse um único lugar, eu chegasse para você e falasse assim, esse perfil que você colocou, seguinte, você vai lá naquele bar ali da esquina, às 8 horas que eles vão estar todos reunidos ali, e você chega e escolhe aquele que você desejar. Seria maravilhoso se fosse assim, né? Mas não é. O fato é que esses caras, eles estão por aí espalhados, vivendo a vida deles. Cada um deles vai ter um trabalho, vai ter um hobby, vai ter um contexto, vai ter uma família, vai morar numa cidade. Então, a gente precisa desenvolver algumas questões para conseguirmos ser bem-sucedidas no nosso objetivo. Não vou falar missão, porque não é procurar buscar obsessivamente, você já entendeu, né? Mas o nosso objetivo, né, na nossa intenção. Intenção é melhor. A palavra intenção é melhor. Na nossa intenção de encontrar este homem. Quais são as 2 coisas que a gente precisa trabalhar? Primeira, saber o que olhar para separar o joio do trigo. É por isso que você fez esse exercício anterior aqui das 4 colunas. Porque a partir desta visão macro que você colocou ali, você vai conseguir observar
principalmente nos comportamentos dos homens, né, que você estiver rodeada ali, se eles são joio ou se eles são trigo. Porque só pela aparência você não vai conseguir. Você vai ali pela química, aquele alto, bonito, né, maravilhoso, barbudo ali, mas esse cara pode não ter nada das características que você colocou ali na sua coluna, na sua tabelinha, né, na primeira coluna ali, percebe? Então a gente precisa aprender a olhar além. De novo, a aparência é legal, é importante, atrai. Mas nós precisamos aprender a descer um pouquinho mais para não deixar esses homens super legais passarem por nós despercebidos. E aí a segunda coisa que a gente precisa desenvolver, sim, é aumentar as nossas chances e as nossas probabilidades. Ou seja, deusa, a gente vai aproveitar as oportunidades que já estão presentes na nossa vida com a nossa rotina. Você tem a sua rotina aí. Você acorda, talvez faça um exercício, vá para academia, vá para algum lugar, mas depois você vai para o seu trabalho, depois você talvez vá para um curso, no final de semana você tem os seus lugares, você vai ao mercado de vez em quando, né, na padaria, vai num restaurante, então já tem coisas que fazem parte da sua vida, certo? A gente não vai descartar isso aqui, a gente vai aproveitar isso aqui, porque nunca se sabe, né? Ao mesmo tempo em que nós vamos criar novas oportunidades, novas possibilidades de conhecer esses homens, porque aí eu estou trabalhando com a matemática ao meu favor. Eu estou aumentando as minhas possibilidades, as minhas probabilidades, percebe? O que acontece é que a maioria das pessoas segue um script da vida e aí quando esse script acaba, acabou minhas chances de conhecer homens, né? Pensa aí se você não teve já essa ideia na sua cabeça. Você teve uma vida, né, ia para a escolinha, depois você entrou na faculdade, já começam algumas chances ali. Depois da faculdade foi para o primeiro emprego, depois do primeiro emprego foi para o segundo emprego, aí foi para uma pós, talvez tenha ido para um terceiro emprego, faz academia, né, tô colocando algumas coisas aqui, fez um curso de inglês, de repente uma viagem e acabou. Agora você já terminou a faculdade, terminou sua pós, tá nesse trabalho, não entra nem sai ninguém, de vez em quando, né, entra um cidadão, sai outro cidadão, mas assim, você tem que ficar rezando, né, para aparecer alguém, porque o script da sua vida terminou. E agora? O que a gente faz? A gente cria um novo script, com novas coisas, com novos contextos, novas situações, percebe? Porque não é porque o script da vida terminou e eu, de repente, não encontrei um cara aqui, eu vou, né, acabou minhas possibilidades, chega, não dá, não, deusa maravilhosa. É agora que o negócio fica interessante, porque agora a gente realmente consegue fazer tudo de uma forma mais consciente. Então, o que eu te recomendo? 4 coisas. Primeiro, você vai aproveitar as oportunidades dos lugares que você já frequenta. Eu vou te dizer como você faz isso na prática depois, tá bom? Mas os lugares que você já tem na sua vida hoje continuam sendo opções, tá bom? Para você conhecer esses caras aí, para você encontrar esses homens. O segundo, novos lugares, né? Novas ocasiões, novas situações que sejam regulares. O que eu quero dizer com regulares? Que façam parte de uma nova rotina, um novo curso que você vai entrar, uma nova academia, um novo lugar que você vai tomar café todos os dias de manhã, coisas que você vai colocar de uma forma fixa na sua rotina. Isso é legal porque te permite construir interações com as pessoas. Se eu tô passando no mercado e vejo um cara legal, por exemplo, um cara bonito, né? Não sei se ele é legal, porque eu não falei com ele, mas ele é bonito, pô, legal ali, mas eu tenho uma fração de segundos, minutos, de repente, para fazer esse homem me perceber e desenvolver alguma coisa, acaba sendo um pouquinho mais artificial. Não devo perder essa oportunidade? Não, de jeito nenhum, é uma oportunidade, tá bom? Mas oportunidades mais legais e mais naturais são aquelas que a gente tem um pouco mais de frequência. Então, se você entrar num curso, por exemplo, e aí um curso de idiomas, um curso de negócios, né? E aí tem várias pessoas lá, vários caras interessantes. Primeiro dia você acabou de chegar, você está analisando ainda. Aí de repente começam a surgir os trabalhos, né? Algumas questões você começa a conversar um pouco mais. Aí você já começa a filtrar, opa, esse aqui namora, não dá, aquele lá. Você vai estabelecendo uma construção de vínculo de uma forma muito mais natural e progressiva. Isso é muito legal, isso é muito gostoso. Então,
ter essas novas rotinas ajudam muito, tá bom? Até para o processo ser mais natural. Terceiro ponto, né, que é legal você colocar aí, novos lugares que sejam ocasionais. Viagens imersivas, né? Então, você vai fazer um mochilão ou você vai fazer um curso de negócios lá fora. Eu fiz um curso de negócios uma vez em outro país e conheci muitas pessoas legais, muitas pessoas interessantíssimas. A gente ficava, como é uma imersão, você fica o tempo inteiro com as pessoas, né? Então você acorda e dorme no mesmo hotel, aí tem as aulas e vocês passam no final de semana. Então, um cara que você poderia conhecer em 6 meses, você conhece em 1 mês, mas de uma forma muito mais intensa, né? Então é legal também ter essas experiências, tá? Se você for viajar, dê preferência para lugares onde você tenha contato com pessoas. Não vai me enfiar num cruzeiro, pelo amor de Deus. Um cruzeiro, uma viagem pro Nordeste. É maravilhoso, minha deusa. Assim, viagem pro Nordeste, dependendo de como, né? Um hostel ali pode ser uma boa. Mas um cruzeiro, quem que vai em cruzeiro? Família, né? Casais. Super legal, mas a gente tem que usar as possibilidades ao nosso favor. Lembra a escolha que eu estou fazendo? Ó, mantra, né? Frase aqui da nossa Masterclass que você vai se perguntar. A escolha que eu estou fazendo me aproxima ou me distancia da minha prioridade, da minha meta, do meu objetivo, da minha intenção? Cruzeiro não vai te aproximar muito, tá bom? Então, se você puder colocar viagens em hostels, em lugares, né, que tenham mais pessoas solteiras ali, vai ser uma boa. Você não precisa necessariamente ir para um lugar de solteiros da balada, curtição. De repente, algum lugar, se fizer mais a sua pegada, né, de trilha, uma coisa mais natureza, dá completamente para você pegar quem você é, a sua essência, os seus gostos, os seus valores e transpor isso para diferentes situações, adaptando apenas a forma como você vai fazer essa viagem, esse curso, tipo de curso. Então, presta atenção nisso aqui. E aí, a quarta, não menos importante, né? Quarta e última, mas não menos importante, que a gente não poderia deixar de falar por aqui, são os aplicativos de relacionamento. Deus, eu não sei se você ainda tem algum tipo de preconceito com aplicativos de relacionamento, mas se você tiver, tira esse preconceito da sua cabeça, tá bom? O aplicativo, ele é uma ferramenta. O que acontece ele é uma grande porta de entrada para o mundo, assim como a internet. Se você entra no Instagram e aí, ou num Twitter, né? O Twitter tem bastante disso, assim, mas se você entra numa rede social, enfim, vê um post de uma pessoa famosa, por exemplo, lá vai ter diversos tipos de comentários diferentes. Algumas pessoas vão amar, outras vão detestar, outras vão elogiar, outras vão criticar, umas vão falar coisas inteligentes, outras vão falar um monte de baboseira. Por quê? Porque tem de tudo. A internet, ela propicia com que a gente tenha uma amostra do mundo, fura um pouco a nossa bolha. Quando nós estamos muito centradas nos nossos conhecimentos, nos nossos contextos, nos nossos gostos, nos nossos amigos, a gente meio que fica numa bolha. Uma bolha que pode ser um pouquinho mais expandida ou mais restrita, mas ainda é uma bolha. O aplicativo, minha filha, acabou a bolha. Você vai dar de cara com qualquer coisa ali, né? Então é importante sim que a gente tenha uma maturidade melhor ali, justamente para conseguir filtrar, para não ficar perdendo tempo com qualquer pessoa, com qualquer cara, e utilizar a ferramenta da melhor forma possível. Afinal de contas, o aplicativo é um cardápio humano. Você não vai conseguir conversar com esse cara antes de decidir ter um encontro com ele. Você vai conseguir ter uma conversa nas mensagens ali, mas pro match, você só vai ter uma foto, você não vai sentir nem a energia desse cara, né? Então, realmente é mais difícil, mas não impossível. Se eu entendo que ali é um cardápio humano e que eu estou sendo avaliada pelo que o homem pode ver e eu também estou avaliando pelo que eu posso ver, eu vou trabalhar meu sentido de visão da forma mais profunda que eu puder. É superficial? É, mas mesmo aquilo que é superficial, a gente consegue tirar bastante coisa dali se a gente usar todas as pontas que essa superficialidade me traz. A visão, ela traz diversos campos que a gente pode trabalhar. Então vamos trabalhar tudo isso aqui da melhor forma possível, porque aí eu consigo otimizar o meu tempo, as minhas chances, né? Parar de ficar perdendo tempo com um cara que não quer nada ali, ao mesmo tempo em que eu estou, tomando as minhas
decisões compatíveis com aquilo que eu quero. Não descarta o aplicativo, tá bom? Se você usou e foi uma porcaria, eu recomendo você dar mais uma chance, mas utilizando ele de uma forma mais estratégica. Não pense você que você vai entrar ali, botar qualquer foto, botar qualquer descrição, que o homem da sua vida vai aparecer, vocês vão dar match, vocês vão trocar 3 conversas, né? Três trocas de conversas ali, vão sair uma vez, se apaixonar e acabou. Deusa, aí você tá acreditando em Papai Noel, né? Não é assim, não é assim. Precisa-se existir um esforço. Pensa aqui, quanto mais fácil for a porta de entrada, mais esforço eu vou ter que ter para selecionar e filtrar melhor. Se eu vou conhecer um cara que é um amigo de um amigo que me recomendou, que falou que tem tudo a ver comigo, eu não preciso ter tanto filtro, tanta barreira assim, porque já está recomendado, né? Já vem ali com todo um background, um contexto, né? É amigo do meu amigo, ele me conhece, tal. Agora no aplicativo, meu amor, não. Eu preciso me esforçar um pouco mais sim, não tem jeito, tá? Nada que seja desgastante, nada que seja horroroso, dá para fazer isso de uma forma leve e eu vou te contar como fazer isso agora. Então vamos lá. Como você faz para atrair a atenção de homens de valor que podem estar em qualquer lugar, né? Como eu te falei, eles podem estar por aí. A gente precisa notar e se fazer notada. O notar, a primeira fase eu já te expliquei, que é você entender ali, com base naquilo que você definiu sobre o que é um homem de valor, um parceiro que quer um relacionamento sério para você, você vai notar nas atitudes que esses homens têm, no que eles falam, nas palavras que eles colocam, nas situações de vida que eles trazem para você, se eles batem com isso ou não. Minimamente para perceber se ele é esse homem de valor, se ele é esse cara que você busca, tá bom? Esse é o primeiro ponto do notar. A gente já vai falar sobre como entender se ele quer um relacionamento sério, se ele quer um relacionamento sério com você ou não. Mas primeiro a gente precisa entender se ele é um cara que vale a pena minimamente, né? Que presta ali, show? Só que além de notar, a gente também tem que se fazer notada. Esse cara, ele também precisa me enxergar, ele também me precisa perceber que eu existo. E que eu sou uma mulher legal, e que eu sou uma mulher de valor super interessante, tenho muito para contribuir com ele também. E aí existem 3 pontos que eu vou te ajudar a trabalhar para você conseguir ser mais notada, chamar mais atenção de uma forma positiva, tá? Porque eu percebo que muitas mulheres falam que, não consigo encontrar esses caras, ou os homens não chegam mais em mim, os homens não me abordam. Só que existem alguns erros que essas mulheres cometem. A gente precisa entender que nós estamos em um momento do mundo onde, de fato, as relações são mais líquidas, superficiais e descartáveis. Isso é um fato. Por quê? Porque tudo é muito mais fácil, né? Hoje em dia a gente tem aplicativo de relacionamento, conseguimos sexo em 5 minutos, sei lá. É muito rápido, né? Antigamente não era assim. Tinha um trabalho, um esforço a mais ali. E aí com essa realidade, o que acontece? É que nós mulheres, a gente se acostumou a, beleza, vou sair, vou para um bar, vou para uma balada. O cara que estiver interessado vai chegar e vai falar comigo e vai me abordar, justamente porque as coisas facilitaram demais. Então a gente meio que ficou mal acostumada com isso. Só que ao mesmo tempo que está mais fácil para homens e mulheres conseguirem um relacionamento, eles também têm que atirar mais para todo lado para conseguir isso, né? E isso faz com que na vida real, principalmente, esse contato ele esteja cada vez mais, né, distante. Porque afinal de contas, pensa comigo, o cara ele tá num bar, ele tá numa balada com você ali. E aí ele te viu, só que ele teve a experiência já de ter ido para outros lugares e ele sempre ter que ficar abordando essas mulheres, né, e toco atrás de toco, que ele simplesmente não vai gastar, né, essa munição, essa energia num lugar físico se ele não tiver o mínimo sinal ali de que pode rolar um interesse. Porque, Deusa, se a gente não gosta de ser rejeitada, o homem também não. E cá entre nós, o cara, ele tem mais a obrigação moral de chegar, né? Por mais que hoje em dia as mulheres abordem mais, cheguem mais, o homem ele se sente mais nesse dever, né? Nessa obrigação aí. Então é óbvio que ele toma muito mais toco do que nós, ele é muito mais rejeitado do que nós.
Às vezes a gente fica, mas aquele cara me rejeitou, mas ele deve ter sido rejeitado por 50 mulheres antes de você. A não ser que ele seja um bonitão, boa pinta, né? Já vou falar dessa história, tá? Porque esses caras aí são outros 500. Mas o fato é que tem essa questão. E muitas vezes a gente olha como se fosse o papel do homem. Ainda o cara tem que chegar, o cara tem que fazer alguma coisa. Acho que é importante ele tomar a iniciativa, mas a gente também pode fazer os nossos movimentos, porque eles estão mais acuados, tá bom? E acuados no sentido de vou chegar num lugar, numa festa, pra que eu vou chegar em 10, 20, 30 meninas, vou tomar um monte de toco, sendo que eu posso conversar com algumas mulheres no Instagram ou no aplicativo e ser muito mais rápido e sofrer menos por lá, percebe? Então, essa é uma realidade. E aí, para completar essa questão, muitas vezes a gente também tem essa postura, né? Os caras não chegam, os caras não falam, mas a gente tá com aquela cara fechada, aquela cara de brava, né? Você tá ali na festa, no bar, com o seu drink, você nem olha pro lado, tá brava, tá com cara fechada. Muitas vezes a gente fica até com uma postura de entediada. Ai, que saco esse lugar. Ai, não tô gostando dessa música, né? Uma energia super fechada, insegura, né? Brava, cara de brava. Minha filha, como que esse cara vai se aproximar de você, pelo amor de Deus? E eu não me aproximaria se fosse ele. Então, por que ele vai se aproximar? Olha pra tua postura, o que você tá comunicando? Não vai rolar, deusa. Ou então, se você sempre tem que estar com um monte de gente junto, é óbvio que é gostoso a gente estar com amigas nas festas e tudo mais. Só que se a gente quiser unir o útil ao agradável, é legal a gente sair um pouco, né, dessa cola e circular sozinha, assim, para dar uma observada no ambiente, para ficar um pouco mais desprendida, porque o homem, ele também tem as suas inseguranças. O homem, ele também não quer ser rejeitado, ele não quer ficar abordando, ele não quer ser indelicado com você, é chato pra ele chegar em você com um monte de amiga e aí de repente você não dá bola pra ele, as amigas fecham e começam a zoar. Ele não quer correr esse risco de jeito nenhum. Então, quanto mais cercada das suas 5, 10, 15, 20 amigas você tiver, mais esse cara vai evitar. Ele tá numa festa, lembra? Você é linda, mas tem outras mulheres muito bonitas também. Ele tem que escolher pela aparência, assim como você escolhe pela aparência no primeiro momento. Então ele vai focar nas outras. Até porque aqui a gente tá falando de um homem normal, real. É claro que o homem maravilhoso, bonitão, né, com aquele shape, com aquela grana, aquele que realmente se destaca num bar, numa festa, numa balada, esse não vai ter tanta insegurança assim, mas ao mesmo tempo ele vai ter uma chuva de mulheres em cima dele, então ele nem precisa se esforçar. É o cara que ele não precisa chegar em mulher na balada, porque ele vai chegar lá e as mulheres já vão chegar nele antes, entende? Então, nada de errado com isso se você quiser esse tipo de homem, mas você vai ter que se sobressair a todas essas mulheres. A disputa é mais acirrada, a concorrência é alta ali. E muitas vezes, quando um homem ou uma mulher são muito bonitos, chamam muito a atenção, a ponto de não precisarem se esforçar nada para conseguir relacionamentos, relações, isso tendencialmente faz essa pessoa não aprimorar, desenvolver outras questões que a possam tornar mais interessante. Isso não é uma regra, tá bom? É óbvio que tem pessoas muito bonitas e muito interessantes. Isso porque quando a gente tá na média ali, digamos assim, né? A gente tem as nossas questões, a nossa beleza e tudo mais, só que a gente ainda, né, tem algumas dificuldades na vida, nos relacionamentos, enfim, a gente vai desenvolver algumas coisas a mais, a gente vai prestar mais atenção nos nossos comportamentos, porque se eu ficar pisando na cabeça do outro, né, ou se eu der um monte de bola fora, o outro vai embora. A pessoa que tem essa beleza fora da média, esse cara aí, ele sabe que se sair uma, vem outra, né? E é claro que ele vai ter uma consequência na vida dele, que é as relações dele provavelmente permanecerão mais superficiais, né? Que esse descarte todo faz com que a gente não consiga aprofundar vínculo. E aí, em algum momento, talvez ele perceba que uau, peraí, preciso de algo a mais na minha vida e decida aprofundar, tá bom? Isso não é uma regra, mas é uma questão para você apenas se atentar. O que realmente é mais importante mesmo? Beleza é importante, aparência física e atração sexual são importantes, mas se você coloca isso acima de qualquer outra coisa, ao ponto de não dar nenhuma chance pro cara que tá do teu lado de repente, que não é o Brad Pitt todo, mas é um cara legal, é um cara boa pinta,
com potencial ali, Deus, aí você tá limitando demais as suas possibilidades. Talvez seja por isso que você fale que não encontra esse cara incrível que queira relacionamento sério. Não é que você não encontra, é que você quer que ele preencha a sua moldura específica e super rígida ali. Nada de errado com isso. Se você quiser continuar com essa moldura, você continue. Apenas você vai ter que lidar com o risco de não conseguir encontrar um cara assim. E se encontrar, e se ele for esse homem mais superficial, você vai correr o risco de ser trocada. Se aparecer uma mais bonita, uma mais novinha, né? Essas coisas que a gente está acostumado a ver por aí, tá bom? Só trouxe um ponto de reflexão para você perceber. Agora, o que de fato você pode fazer de prático na sua vida? 3 pontos para você trabalhar a partir de agora, anota aí. Primeiro ponto, a tua energia. Isso aqui é de dentro para fora. Não tem como a gente disfarçar energia, tá bom? A nossa energia chega antes de a gente pôr os pés no lugar ali. Então, como que você vai fazer? Você vai trocar o procurar. Tô indo pra uma festa, será que vai ter alguém legal? Será que vai ter um cara bonito? Será que vai ter um cara interessante? Né? A procura obsessiva troca, tira. E você também vai tirar, né? Trocar o piloto automático. Ah, vou pra um lugar aí, mas sei lá, tanto faz. É só mais um lugar. Vou de qualquer jeito. Não, tira, né, da sua vida. Você vai tirar essas duas posturas e vai substituir por uma postura de estar presente e atenta. Tem uma festa, tem um lugar para ir, tem uma reunião de amigos, um lugar que podem ter potenciais ali. Opa, legal! Vou para me divertir, vou para aproveitar, gosto da música, gosto das pessoas, mas ao mesmo tempo eu vou chegar lá e dar uma olhadinha no ambiente, vou estar presente para o que está acontecendo para não deixar uma grande oportunidade passar, percebe? Então essa tua energia já muda tudo, porque assim você consegue ser leve, curtir o rolê. Se nada acontecer, se não tiver nenhum cara interessante, tudo bem, porque foi muito gostoso. Eu dei risada, eu dancei, eu tomei uns drinks, fiquei com as minhas amigas, foi maravilhoso. Só por isso valeu a pena. Mas ao mesmo tempo, né, tá de olho ali, porque nunca se sabe. Segundo ponto, é importante a gente trabalhar a nossa aparência. Porque precisamos ser notadas, né? Assim como a gente nota um homem num primeiro momento pela aparência dele, ele também nos nota pela nossa aparência. E aqui você não precisa estar dentro dos padrões, né? Não é aquela coisa que precisa ser a Barbie perfeita, senão os homens não vão me valorizar, não vão me olhar. Não, Deus, não é isso. O cara que busca a Barbie perfeita é o cara que é o Ken perfeito, né? E aí você vai correr o risco de cair naquelas relações superficiais que eu falei. O que um homem busca? O homem busca uma mulher de aparência bonita, uma mulher bem cuidada, que se ama, que se cuida, né, que realça os seus pontos fortes, que não sai de casa desleixada, que tenha elementos mais femininos na aparência, justamente porque por ele ser um homem de energia prevalente masculina, ele vai se sentir mais atraído por uma aparência predominantemente feminina. Predominantemente feminina não significa que você tem que ser toda feminina em tudo, mas que o conjunto geral tem que zelar a energia feminina. Eu vi uma foto esses dias de uma blogueira fitness que eu sigo, que eu adoro ela. E ela acabou de cortar o cabelo bem curtinho. Sabe aquele cabelo pixie? É um cabelo bem curtinho, assim, ela tem um cabelo liso, né? É um cabelo teoricamente mais masculino, né? Ele é bem curtinho, bem batidinho, mas você olha para todo o conjunto daquela mulher, ela tava com uma maquiagem, ela cuida do corpo dela, da alimentação, exercício físico, ela tava com uma roupa linda, um vestido lindo. Gente, energia feminina assim transbordante, porque todos os elementos juntos comunicam. E aí, o legal é que esse corte de cabelo deu uma força para ela. Um elemento masculino, ele traz essa força. É uma personalidade, ela se diferencia. Fica aquela coisa de estilosa, sabe? Porque ela trouxe um contraponto a todas as características femininas que ela tem na aparência dela. Isso é muito legal. E você pode utilizar isso para o teu contexto, não necessariamente você vai querer fazer um corte de cabelo assim. Eu não gostaria, não tem a ver comigo. Eu já cortei o cabelo muito curto em algumas épocas e pretendo cortar de novo mais pra frente aí. Mas você pode colocar outras coisas que, faz sentido, eu gosto, me sinto bem, mas colocando de um conjunto
mais feminino, com características que no geral, quando você olha aquele quadro, aquela pintura, ela transmite essa feminilidade nas características. Então isso é o mais importante. Aí eu só vou pedir para você tomar cuidado com 2 pontos. O primeiro, vulgaridade. Muitas vezes a gente quer chamar atenção, mas a gente quer tanto chamar atenção que a gente começa a tentar expor demais o nosso corpo, né? Então decotes demais e roupas muito justas e saltos muito altos e vestidos muito curtos, tudo junto, né? Tudo no mesmo look. Isso aqui traz uma imagem de desespero. Por mais que você não seja uma mulher desesperada, lembra, a tua imagem ela vai causar um primeiro impacto, uma primeira impressão. Então, cuidado com isso. Você pode ser sexy, você pode usar um decote, mas sem mostrar demais. O mistério, né, daquela coisa de mostrar partes não tão óbvias do nosso corpo assim, ou trazer esse conjunto, esse equilíbrio. Vou colocar um decote, então um vestido um pouco mais comprido, vou colocar um vestido justo, então sem decote, né? Vai trazer uma sensualidade muito mais legal, muito mais feminina e elegante para sua aparência e, consequentemente, você passa a atrair homens um pouco mais selecionados do que aqueles que só querem sexo, porque o maior medo da nossa vida é atrair o cara que só quer sexo, certo, deusa? Quanto mais a gente expor o nosso corpo, mais esses caras vão chegar até nós. Isso é um fato. Não adianta a gente ficar discutindo é certo ou errado, é o que acontece. Então, se a realidade é essa, como que eu posso utilizar a realidade ao meu favor, ao invés de contra mim? E aí a terceira questão, dentro do ponto de aparência ainda que eu quero trazer para você tomar cuidado, é com uma imagem muito dura, muito rígida, né? Muito mulher de negócios, de trabalho, muito masculinizada, porque isso causa uma distância, ao mesmo tempo que não atrai tanto a polaridade masculina do homem. Você pode e deve ser uma mulher muito bem resolvida e bem sucedida no seu trabalho, se você gosta ali dos looks mais terninho, cabelo preso, Oxford, né, aqueles sapatos assim, super legal, mas para uma relação, principalmente para se destacar para esses caras, não vai chamar a atenção deles. Porque a gente já tá falando de um outro mundo, não é mais trabalho, né? É relacionamento. E quando a gente entra nessa questão da dinâmica das polaridades, não é isso que atrai o homem, assim como um homem de características mais masculinas vai atrair você. Então brinca um pouco com isso, tá? Traz a questão dessa blogueira que eu coloquei para você aqui. Você tem alguma característica mais masculina e mais imponente em você? Beleza, utiliza isso como seu fator de destaque e compõe os outros elementos de uma forma mais feminina, mais doce, mais suave, para trazer essa receptividade e essa abertura já na sua aparência. Isso facilita com que homens se sintam instigados a chegar em você. É quase como se esse homem olhasse, tem uma moça, né, que tá ali de terno, de cabelo preso, uma maquiagem super forte, de repente um batom daqueles escuros. Tem essa moça e aí a moça do lado, ela tem um cabelo curto, um cabelo comprido, não interessa, mas ela tá com roupas mais leves, né? Roupas mais fluidas. De repente ela tá de vestido, uma sandalinha ali, acessórios, né? Tudo isso, Deus, a imagem comunica, tá bom? É um milésimo de segundo pro cérebro desse cara tomar uma decisão de acho que essa mulher é mais aberta. Às vezes ela nem é, mas só dele ter, o cérebro dele ter pensado nisso, ele já segue para abordar aquela mulher, né, do vestido ali, enfim, dos tecidos mais fluidos do que aquela que tá de terninho, porque ele tá num lugar, ele precisa escolher, precisa tomar uma decisão rápida, não tem outros fatores, não conhece essas mulheres, então ele vai ter que tomar uma decisão ali, percebe? E eu tô te contando isso não para te prender numa caixinha, mas para você analisar como você pode transmitir essa receptividade, essa abertura na tua aparência, na forma como você se apresenta. Isso te ajuda, né? Te aproxima do teu objetivo, lembra? E aí a gente vai para a terceira parte, a terceira e mais gostosa de todas, na minha opinião. Deusa, você precisa saber do seguinte: para chamar a atenção de um homem de uma forma feminina, a melhor forma é o flerte. Ai, como o flerte é gostoso. Flertar traz aquele clima gostoso pra gente de início de apaixonamento, de borboletas no estômago, de novidade, que todo ser humano ama, justamente porque o flertar, ele fica numa linha tênue ali entre
Será que é? Será que não é? Isso mexe com o sistema dopaminérgico no nosso cérebro, que faz com que a gente libere, né, essa dopamina e tenha altas descargas de recompensa, de prazer. Quando tudo é muito garantido, tudo é muito certo, a dopamina não é liberada, então não traz aquelas borboletas no estômago, né, aquela coisa. É muito mais gostosa a sensação ambígua, que vai crescendo aos poucos do que já tá dado, garantido, é isso aí, entende? E você pode começar a usar o flerte justamente para chamar a atenção desses homens, se fazer notada ali por eles, de uma forma, né, que também qualquer coisa, se nada é certo, você simplesmente vai embora porque nada aconteceu, você só estava vivendo a sua vida plena, maravilhosa e bela. Então como que você vai fazer isso na prática? 5 passos. Primeiro passo, você vai utilizar a tua linguagem corporal. Então, uma postura aberta. Como que é uma postura aberta? Postura fechada, eu fico aqui de braço cruzado, olhando para baixo, cara séria, pego o meu celular, fico mexendo, fico olhando para os lugares, olho para o relógio. Nossa senhora, pelo amor de Deus, não dá vontade de chegar perto de uma pessoa assim, né? Postura aberta, tô ali sentada, ereta, sorrio, tem nada mais gostoso, mais receptivo que o sorriso, né? Demonstro interesse, o meu peito está aberto, né? Se eu me interesso por alguém, eu me viro mais na posição dessa pessoa, eu fico relaxada, então eu vou ficar à vontade, né? Enquanto eu vejo essa pessoa, enquanto eu olho, enquanto eu converso com esse homem, não vou ficar dura, me espremendo assim, não, tô tranquila aqui, vou até colocar a mão assim para poder ouvir melhor, para poder ver melhor, e traz uma suavidade, uma calma para os seus movimentos, porque isso é extremamente feminino e é extremamente sedutor. O homem, ele tem um compasso um pouco mais acelerado por vezes. Então, quando a mulher ela é mais calma, ela é mais suave, ela faz movimentos mais leves, né? Faz isso, você vai pegar, tomar um drink, ele se toma com delicadeza, com suavidade. Você já viu, Deusa? Teve uma cena de um filme uma vez que eu esqueci agora, não lembro, tá? Mas que o cara, ele tá numa festa, e aí ele tá de um lado, assim, observando uma moça. E a moça, ela nem percebe que ele tá olhando ela. E aí passa um garçom, ela vai pegar um drink. Ela pega o drink, aí ela olha, aí ela cheira, dá uma viradinha, assim, dá um sorriso. Aí ela toma um gole. Depois desce a taça de novo, dá mais aquela giradinha. Tá assim, curtindo, se deliciando com aquele momento. Quando ela vai ver, o Caio está olhando para ela. Ali, ela não estava nem diretamente flertando com ele, mas ela estava flertando com a taça, com o movimento, com a situação que estava acontecendo. Isso chama a atenção, principalmente a atenção masculina. Esse cara vê, fica besta. E você não fez nada. Então, utiliza a tua linguagem corporal para comunicar tudo isso, tá bom? Segunda forma de flerte, a gente vai descendo aqui, tá bom? As escadinhas. Peça ajuda ou conselho. Então, se cara manja de alguma coisa, você pode pedir uma orientação para ele. Inclusive, homens adoram se sentir úteis, né? Se sentir solícitos ali, realmente provendo uma ajuda. Peça uma orientação, um conselho. Terceiro, você pode falar do ambiente, se você estiver em algum lugar com ele. Nossa, essa música tá muito alta, né? Meu Deus do céu, eu tô achando que eu tô ficando surda aqui. Ou, meu Deus, tá muito quente aqui. Será que o ar-condicionado pifou ou eu que tô pegando fogo? Uma gracinha. Utilize esse contexto, né, para conversar, para chamar atenção ali, porque aí ele já, opa, peraí, tem uma mulher aqui, ela é bonita, não tinha percebido, calma lá. Você pode também, né, no quarto passo, fazer uma piadinha, uma gracinha. Eu adoro essas. Aí tem que ser um pouco da tua personalidade também, às vezes tem que ter uma deixa, né, dá pra fazer piadinha com tudo. Mas, sei lá, vocês estão, de novo, em algum lugar que tá tocando uma música, aí você vira pra esse cara e fala, acho que seus amigos te obrigaram a vir aqui, né? Porque tô vendo que você não tá curtindo essa música, ó. Faz uma gracinha. De repente, se ele realmente não tá curtindo a música, ele vai dar uma risada, aí você já quebra o gelo, já gera uma conexão ali, uma faísca. E a quinta forma de flertar é você fazer um elogio desapegado. Quando a gente tá dentro de um relacionamento, eu gosto muito do elogio, de como o homem me faz sentir, né? Então, se ele faz alguma coisa por mim, eu falo, caramba, eu me senti tão bem quando você fez tal coisa, eu me senti tão segura, eu me senti tão amada, tão valorizada. Só que esse tipo de elogio, ele cabe quando eu tô numa
uma relação, né? Talvez eu já esteja ficando há um tempo, namorando, casada, não consigo fazer isso para um cara que eu acabei de ver num bar, certo? Então, quando é um cara que eu ainda tô flertando, assim, nos primeiros momentos, é legal utilizar um elogio a ele, mas a sacada é não elogiar algo que ele é. Nossa, como você é bonito, nossa, como você é forte. Sei lá, coisas de características mesmo, né? O cara tem olhos azuis e fala, nossa, seus olhos são lindos. Ah, minha filha, ele já ouviu tanto isso da vida de outras mulheres que não vai fazer diferença, né? Então, aqui é legal você utilizar um elogio de algo que ele faz e algo que seja bem específico. Por exemplo, vocês estão numa festa, aí tá, você olhou lá, aí de repente você chega pra ele e fala assim, olha, eu confesso que eu detesto camisa xadrez, eu acho mas não é que em você ficou bem? Aí de repente você sai. É meio ousadinho, mas nem tanto, vai. É uma forma de você já dar opa, peraí. Porque o que esse cara sente na hora? Que não é algo que ele é algo que ele fez, é uma atitude. Ele foi lá e teve um bom gosto de escolher uma camisa que agradou você, agradou uma mulher. Os homens, eles acabam se sentindo mais estimulados para quererem fazer mais disso. Eles gostam muito de serem apreciados pelas coisas que eles fazem. E por mais que ele não te conheça, ele nunca te viu na vida, ele vai gostar muito de saber que uma escolha que ele fez foi apreciado por uma mulher. E provavelmente ele vai querer fazer mais disso. Talvez ele engate um papo, queira fazer outras coisas ali. E esse foi um exemplo da camisa, mas você pode colocar de outras coisas, outras atitudes que ele faça. Mas esse é um tipo de elogio que eu gosto bastante, vale a pena você usar. E aí, Deusa, qual que é a grande sacada do flerte, né? É você começar ali do nível 1 que eu te passei e ir avançando aos poucos à medida que esse homem vai demonstrando abertura para você. Porque aí ele vai começar a abordar, ele vai chegar de fato, né? Se ele tiver interesse em ter alguma coisa. E à medida que ele vai avançando, você vai avançando também e aí vocês vão progredindo nessa história. E isso aqui que eu trouxe para você, ele vale tanto para a vida real, eu dei alguns exemplos mais de vida real, mas você pode adaptar isso para aplicativos de relacionamento. Então, as fotos que você utiliza, por exemplo, elas comunicam essa receptividade? Você tá sorrindo, você está com uma postura aberta, uma postura relaxada? Quais são os tipos de ganchos que vocês puxam assunto um com o outro? É aquela conversa do oi, tudo bem? E aí, onde você mora, o que você faz? Ou você, de repente, coloca um desses itens que eu mostrei para você aqui, né? Pedir uma ajuda, falar do ambiente, pode ser até do aplicativo, o ambiente é o aplicativo no final das contas, né? Fazer uma gracinha com alguma coisa que você viu numa descrição ou numa foto dele. Então, é completamente adaptável e dessa forma, meu amor, colocando esses passos em prática, não tenha dúvida que você vai chamar mais atenção de homens de valor. Esses homens que não querem só uma noite nada mais, mas sim de homens que realmente queiram construir algo mais sério e sólido. E aí, um ponto de atenção último aqui antes da gente finalizar. É claro que ainda assim vão surgir esses caras que querem uma noite nada mais ou que não tem nada a ver com você. E tá tudo bem, porque não é uma matemática exata, perfeita, né? Vou fazer isso aqui, só vou atrair o filé do filé. Não, a gente ainda vai atrair meio que de tudo ali. O que vai fazer diferença a partir do momento onde a gente começa a atrair mais é a gente começar a selecionar melhor. Então, se eu busco um relacionamento, eu estou comunicando isso não só com a minha imagem, com a minha aparência, com a minha linguagem corporal, mas nas minhas palavras. Eu estou falando para esse homem que eu quero algo além, porque muitas vezes a gente não fala nada por medo do cara ir embora. E tá tudo bem a gente falar. É claro que eu não vou chegar num primeiro encontro e falar, olha, eu quero namorar e gostei de você, é você. Não, né? Mas você pode mostrar que você está num momento de vida, você está em um momento de vida onde você busca algo além de uma aventura, algo além do casual. E que sim, né, no primeiro momento vocês vão se conhecer e tudo mais, só que é importante que evolua, porque se esse homem não mostrar disponibilidade, né, e disposição para fazer as coisas evoluírem com o tempo, talvez num primeiro momento ele não saiba se ele quer relacionamento, ele nem esteja procurando isso, mas se depois de 2, 3 meses as coisas não evoluem, isso significa que ele realmente não está disponível para um relacionamento. Deus, ele tá tudo bem. Você simplesmente está setada, né? A sua intenção é se enriquecer como mulher, se divertir. Finaliza por ali, porque a minha intenção é essa,
mas ao mesmo tempo eu ainda quero um relacionamento. Então eu vou caminhar na direção do relacionamento, onde as minhas escolhas vão me aproximar do meu objetivo de ter um relacionamento e não me afastar. Minha deusa maravilhosa, a gente falou bastante na Masterclass de hoje, né? E eu quero muito saber se esse conteúdo fez sentido para você. Comenta aqui embaixo para mim qual foi o teu maior insight, o que você tirou de positivo para sua vida aí com a Masterclass de hoje. Isso é muito importante para mim, tá bom? Um grande beijo no seu coração e eu te vejo no próximo vídeo.